Olá, meus queridos irmãos, a paz seja convosco. Eu vou trazer aqui algumas aulas para você realmente refrescar a memória, de tudo aquilo que você aprendeu durante esse processo da Escola de Discípulos do módulo básico. né? Eu sou o Tiago Amaral, sou um dos professores da Escola de Discípulos, e hoje vamos fazer essas 4 aulas. Vamos estar começando aqui com a primeira aula para você ter mais noção, do que se trata. Então, a primeira aula do módulo básico é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais e ter mais conhecimento bíblico. Nós, como cristãos, nós temos que realmente conhecer a Bíblia. Nós temos que ler, nós temos que nos aprofundar, estudar, meditar, e realmente ter a Bíblia como um xodozinho nosso, porque é onde Deus vai falar com você. Eu sempre falo nas minhas aulas que a Bíblia, ela é o único livro que você lê e o autor fala com você. Você pode ler vários livros, mas nenhum vai falar com você. Então, realmente, é onde Deus, se manifesta ali, através da sua palavra. Então, você vai ler muitas vezes e Deus vai falar com você. Então, isso é muito bacana. Então, resposta também você vai estar recebendo através da sua palavra. Então, é muito bom você ter essa fome, essa sede pela palavra de Deus. Então, nós temos que nos alimentar a palavra. Então, isso é muito importante você entender isso. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação divina para o homem, a infalível regra de fé e conduta. A Bíblia possui características e finalidade diferentes de qualquer outro livro, pois ela é a palavra de Deus, a qual expressa a obra da redenção do homem em Jesus Cristo. Seu propósito maior é o de orientar e guiar a humanidade. Então, realmente, ela vai nos guiar, é como se fosse uma bússola, onde vai realmente te guiar na direção correta. Ali tem princípios e valores, onde nós vamos estar aprendendo com Cristo, porque nós vemos uma carga do mundo. E para você aprender como é que funciona a mente de Cristo, você tem que entender o que, que ele fez, o que, que nós devemos melhorar, o que, que nós devemos tirar das nossas vidas, que era ruim, e colocar coisas boas dele, para nós sermos realmente verdadeiros cristãos aqui nessa terra. Então, realmente, ela vai nos guiar, ela vai nos orientar conforme o que Deus quer, conforme a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, as escrituras, a Bíblia, o tópico é a inspiração das escrituras. Então, a Bíblia, quanto à sua natureza, é um livro divino, pois é de um passado glorioso, um presente de certeza e um futuro maravilhoso. Seus escritores foram mais ou menos 40 pessoas, que escreveram em lugares e épocas totalmente diferentes e que tinham ocupações das mais diversas, tais como os estadistas, pastores de ovelhas, sacerdotes, pescadores e também de boa cultura. Então foram várias pessoas que escreveram a Bíblia, e realmente você vê que foram épocas diferentes, tanto que você vê o Antigo Testamento, o Novo Testamento, foram várias pessoas diferentes que escreveram a Bíblia, e de diversas funções. Então não tiveram pessoas específicas, pessoas intelectuais, não. Às vezes a pessoa nem sabia e pessoas escreviam para ela, então para você ver, como é que era a Bíblia, mas Deus realmente ali, ia conduzindo tudo. Então a Bíblia foi escrita durante 1.600 anos aproximadamente, mas a harmonia de seus escritos é marcante. Os escritores não foram manipulados como se fossem robôs ou como se estivessem em transe. Desse modo, a personalidade dos escritores foi cuidadosamente preservada pelo Espírito Santo. Então, cada um tinha uma identidade, cada um tinha um jeito de escrever. Então, realmente, não foi escrito como se fosse um robô, não, foi do jeito natural, do jeito deles mesmo. Então, o Espírito Santo preservou ali essa identidade, essa personalidade ali na escrita, e isso foi muito interessante. Então, o seu autor é Deus, claro, e os seus escritores a escreveram por inspiração do Espírito Santo. Isto é, Deus soprou na mente dos seus escritores a sua mensagem. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o Espírito Santo ele soprou e as pessoas iam escrevendo
ali o que ele queria que tivesse ali contido nas Escrituras, né? Então isso realmente é muito interessante a gente saber, né? Porque você vai escutar muito aí fora que a Bíblia foi escrita por homens, então não presta, né? Tá desatualizada, precisa rever isso aí. Isso é pura besteira, né? Porque realmente Deus usou pessoas, né, para escreverem a sua palavra, escrever aquilo que realmente ele queria que as pessoas tivessem ali nas suas mãos, né, a palavra de Deus, né, a orientação, a bússola ali para realmente conduzir elas da melhor forma, né? Então, realmente, as pessoas elas falam muitas besteiras, né, e elas não têm esse conhecimento por falta de saber sobre a Bíblia, por falta de ler, por falta de realmente interpretar da melhor forma. Então, isso é muito interessante a gente estar observando sobre isso, tá? Mas se alguém te perguntar alguma coisa sobre isso, mas a Bíblia foi escrita por homem, não presta, né? Você já sabe, você já tem como rebater isso aí, né? Não é discutir, é você realmente ter a resposta certa, mostrando ali, com base nas escrituras, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3:16, você mostrar que realmente, né, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada, né, por Deus, né? Deus, o Espírito Santo soprou ali na orelha dos escritores para eles poderem escrever da melhor forma, né? Então isso é muito interessante você ter isso e esse conhecimento. Quando a imprensa foi inventada em 1516, a Bíblia foi o primeiro livro a ser editado no mundo. A Bíblia mostra que nenhum dos escritores das Escrituras jamais dependeu de seu próprio raciocínio ou imaginação no processo da escrita. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, fala assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Né? Como a gente falou anteriormente, né? Então não foi, não tiveram alucinação, não tiveram nada disso, né? Mas foram inspirados pelo Espírito Santo para poder escrever as Escrituras. Né? Então isso é muito bacana. O cânon sagrado. Então, o cânon sagrado é o conjunto de livros que são considerados inspirados por Deus. A palavra cânon significa vara de medir, né? Então, portanto, o canônico é o livro que é considerado inspirado pelo Espírito Santo. Na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos pelo judaísmo como divinamente inspirados por Deus. O Senhor Jesus referiu-se repetida, repetidas vezes ao Antigo Testamento, reconhecendo-o como a palavra de Deus, né? Lá em Mateus 19:4, né? E em Mateus 22:29. Depois você pode estar olhando aí na sua Bíblia, tá? Então, realmente, Deus ali ele vai te mostrar ali, né? E que isso realmente eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Então já tinha ali realmente, né, o uso, né, do poder de Deus ali nas Escrituras. Então, o texto do Antigo Testamento alcançou uma importante vitória com respeito à sua veracidade em 1947, nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Eles eram de 250 a.C. Então, foram achados ali, né, pergaminhos, né, papiros, que nós chamamos de uns papéis assim, né, com algumas escrituras, né, mostrando aqui a veracidade, mostrando que eram verdadeiros, né, os textos bíblicos, né, do Antigo Testamento. Então, isso também traz muito, né, muita importância na história cristã, tá? Agora, o cânon do Novo Testamento foi selecionado pelo mais ortodoxo dos teólogos, chamado de Atanásio, no século IV, em 367 depois de Cristo, onde ele defendeu os 27 livros como sendo inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, a Bíblia contém 66 livros e está dividido entre o Antigo Testamento, 39 livros, e do Novo Testamento são 27 livros. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos numerados. Os capítulos, por sua vez, se subdividem em pequenos parágrafos chamados versículos, né? Então, a nossa Bíblia cristã, né, protestante, ela contém 66 livros, tá? Diferente já da Igreja Católica, né, onde tem mais alguns livros, né, que nós chamamos de livros apócrifos, né? Então, realmente,
você vai entender sobre isso, né? E durante a história da igreja, né, esses livros apócrifos, né, a Igreja Católica continuou usando esses livros, né, mesmo, né, sabendo que não eram inspirados pelo Espírito Santo, né, mas contém histórias muito importantes ali, né, que podem ser lidas, né, e realmente mostrar a veracidade ali, né, a coisa verdadeira, como foi a história, né, no seu decorrer, né? Então, realmente, não é que seja descartado ali, mas nós não usamos devido a não ser inspirado pelo Espírito Santo, mas como uma parte histórica também é importante, tá? O Antigo Testamento. Agora eu vou falar um pouco sobre os livros, para você tentar decorar isso aí, para você entender como é que fica cada lugar, né, cada livro que você quer encontrar, né? Então, quanto mais intimidade com a Bíblia, quanto mais você lê, né, você vai entender onde é que fica, né? Então, desde já eu já te falo, larga de usar o índice, né, que é aquele logo no início, onde diz onde é que está, qual é a página que está o livro tal. Então, abandone esse hábito, porque se você criar esse hábito, toda hora você vai estar lendo lá no início. Então, crie o hábito de você ler a Bíblia e você já saber mais ou menos. Você não precisa decorar, tá? Você não precisa decorar, mas saber onde que fica mais ou menos. Né? Ah, o Novo Testamento é aqui, né? O Velho Testamento é aqui, então tem isso aqui, né? Então você vai já sabendo um pouco como é que funciona a Bíblia. Então, quanto mais você manusear, né, mais facilidade você vai ter de encontrar os livros, tá? Então, no Antigo Testamento, ele fica subdividido assim, né? A primeira parte é o Pentateuco, né, que são os 5 livros, né, escritos por Moisés, né? Então, são 5 livros que é o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Então, esses são os 5 primeiros livros, né? Onde vai falar ali história de Israel, Adão, as leis, né? Então, isso é muito interessante. Depois vem os livros históricos, que são 12, né? Que é Josué, Juízes, Ruth, primeira, segunda Samuel, primeira, segunda Reis, primeira, segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, onde vai contar a história ali do povo de Israel, né? Então isso é também bacana você ter esse entendimento. Depois vem os livros proéticos, que são 5 livros, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois vem os livros proféticos, né? Que são 17 livros. Só que esses livros proféticos são divididos entre profetas maiores e profetas menores. E por que essa subdivisão de profetas maiores e de profetas menores? Nos profetas maiores, o conteúdo ele é maior, e os profetas menores é menor, né? Então, por isso que foi subdividido assim. Os profetas maiores são 5 livros, que é o Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São esses 5 livros. Os profetas menores são 12 livros, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses são os 12 livros dos profetas menores. Então, você já vai sabendo onde é que fica mais ou menos. Né? Quando perguntarem para você, abra lá no livro de Jeremias. Aí você já sabe, olha, esse aqui é um profeta maior. Então, você já sabe mais ou menos onde é que fica. Tá? Então, isso também vai te ajudar muito você saber essas divisões. Né? Então, isso é muito bacana para você. O Novo Testamento ele é dividido assim, né? O primeiro são os 4 evangelhos, né? Que são os 4 livros, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que saber isso, né? Esses 4 evangelhos, você agora que é novo convertido, você tem que ler várias vezes os 4 evangelhos, né? Para você saber sobre a história de Jesus, o que que ele fez, né? O que que ele trouxe para nós. Né? Então isso é muito importante, os 4 evangelhos. Depois tem um livro histórico, né, que é o Atos dos Apóstolos, que é o depois que Cristo, né, subiu, né, depois que ele ressuscitou, né, a igreja começou aí, através dos Atos dos Apóstolos, através da vida dos apóstolos, né, começou aí Atos. Depois tem as epístolas, que são 21 cartas, né, que são as epístolas paulinas, onde tem 13 cartas, né, que é Romanos, né, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Aí depois tem as epístolas gerais, tá? Que são 8 cartas, que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª, a 3ª João e Judas,
tá? Então são essas 8 cartas, tá? Que é diferente das cartas paulinas, tá? São outras cartas. E o livro profético, que é o Apocalipse, tá? Que é o último livro, que é das profecias, das coisas que estão por vir, né? Então, isso é para você ter esse entendimento. Estude a Bíblia diariamente, né? Isso é o nosso dever, é o nosso beabá do cristão, é você ler a Bíblia diariamente, né? Uma coisa que você tem que criar um hábito ali, algo que já venha, né, ser comum na sua vida. Você ali ler naturalmente, né? Você já criar esse hábito, ter essa vontade de ler, né? Isso é muito importante, porque muitas pessoas elas não têm o hábito da leitura e isso é muito ruim, né? Então você tem que criar esse hábito de você ler, de você realmente se alimentar da palavra de Deus. Então o recém-convertido é um bebê espiritual. Assim, ele necessita de alimento próprio para ter seu crescimento de forma sadia. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala assim: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse genuíno leite espiritual é a palavra de Deus, né? É um alimento ali que você vai estar tendo. Porque como você é um novo convertido, nós chamamos, né, de crianças na fé, né? Um bebê na fé. Porque você está iniciando, você não sabe muita coisa. É igual uma criança quando nasce. Ela não sabe andar, não sabe como é, né? Então a palavra ela vai te conduzir, né? Pessoas vão te orientar, né? Então por isso que é um recém-convertido, né? Então isso é muito interessante você ter esse entendimento, né? Para você crescer cada vez mais na sua salvação. Do mesmo modo como precisamos nos alimentar fisicamente para manter o corpo saudável, devemos estudar a Bíblia Sagrada para alimento da alma. Isso lhe dará enriquecimentos espirituais e meios para responder convincentemente a todos que indagarem a respeito da nova vida, né? Então, quando você se alimenta, você vai se enchendo espiritualmente, né, da palavra de Deus, né? Pessoas vão vir falar com você, né, do porquê, né, você fazia isso, agora não faz mais, né, porquê dessa nova vida, porquê dessa decisão, né, e você vai ter argumentos para defender a sua fé, para falar do motivo. O motivo é o único, é Cristo, né? Eu quero me entregar para Cristo, eu quero uma nova vida, né? Eu quero ser salvo, né? Aí, se você for de uma outra religião, você fala, não, porque antigamente eu não entendia, agora eu já entendo, né? Já faz sentido para mim o que a palavra de Deus fala, né? Então, isso é muito interessante você ter esse argumento, tá? E até a próxima aula, né? E aí, na próxima aula, vamos dar continuidade no capítulo 2.